Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A tempestade não veio do céu, mas das palavras. Em meio à calmaria aparente de uma vitória fora de casa, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, transformou a coletiva pós-jogo em um palco de desabafo. Suas críticas à imprensa, carregadas de emoção e frustração, ecoaram além das paredes da sala de entrevistas, encontrando eco em vozes inesperadas. Entre elas, a de Bruno Prado, comentarista esportivo, que não apenas compreendeu, mas concordou com o técnico alviverde. O Palmeiras, sob o comando de Abel, vive uma fase de destaque no Campeonato Brasileiro de 2025. Com 22 pontos conquistados em 9 jogos, o time lidera a competição, demonstrando consistência e eficiência. A recente vitória por 2-1 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, reforça a solidez da equipe, que acumula 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota até o momento. No entanto, mesmo com o desempenho positivo, Abel Ferreira sente-se pressionado. Durante a coletiva, ele expressou sua insatisfação com a maneira como a imprensa tem abordado o trabalho da equipe, sugerindo uma falta de reconhecimento pelos resultados alcançados. Parece que, para alguns, nunca é suficiente, desabafou o técnico, visivelmente emocionado. Bruno Prado, conhecido por suas análises ponderadas, surpreendeu ao alinhar-se ao sentimento de Abel. Em sua coluna, Prado destacou que, muitas vezes, a crítica esportiva ultrapassa os limites do profissionalismo, tornando-se pessoal e desproporcional. É preciso reconhecer o trabalho bem feito, independentemente de preferências ou rivalidades, escreveu o comentarista. A relação entre técnicos e imprensa sempre foi complexa, mas o caso de Abel Ferreira evidencia uma tensão crescente. Desde sua chegada ao Palmeiras, o português conquistou títulos importantes e estabeleceu uma identidade para a equipe. Ainda assim, enfrenta questionamentos constantes, que, segundo ele, muitas vezes ignoram os méritos do trabalho realizado. A postura de Bruno Prado, ao apoiar Abel, abre espaço para uma reflexão mais ampla sobre o papel da imprensa esportiva. Até que ponto as críticas são construtivas? Quando se tornam ataques pessoais? E qual o impacto disso no ambiente dos clubes e no desempenho das equipes? Enquanto o debate se intensifica, o Palmeiras segue sua trajetória no Brasileirão. O próximo desafio será contra o Flamengo, em um confronto direto entre os líderes da competição. A expectativa é de um jogo equilibrado, que pode consolidar ainda mais a posição do time paulista na tabela. Abel Ferreira, por sua vez, terá a oportunidade de responder às críticas da melhor forma possível, com resultados em campo. Seus jogadores demonstram confiança no trabalho do técnico, e a união do grupo é evidente nas atuações recentes. A vitória sobre o Bragantino, por exemplo, foi marcada por uma atuação coletiva sólida e eficiente. A torcida palmeirense, ciente das dificuldades enfrentadas pelo time, tem demonstrado apoio incondicional. Nas redes sociais, muitos manifestaram solidariedade a Abel, criticando o que consideram uma perseguição injusta por parte de alguns setores da imprensa. "Estamos com você, professor", escreveu um torcedor no Twitter. A diretoria do clube também se posicionou, reafirmando a confiança no trabalho do técnico. Em nota oficial, o Palmeiras destacou os resultados alcançados sob o comando de Abel e reiterou o compromisso com a continuidade do projeto esportivo. "Seguiremos juntos, em busca de mais conquistas", dizia o comunicado. O episódio envolvendo Abel Ferreira e Bruno Prado pode servir como um ponto de inflexão na relação entre imprensa e profissionais do futebol. A crítica é essencial, mas deve ser pautada pelo respeito e pela análise justa dos fatos. Quando ultrapassa esses limites, perde sua função construtiva e torna-se um obstáculo ao desenvolvimento do esporte. Para Abel, o desabafo foi uma forma de expressar sentimentos acumulados ao longo do tempo. Para Bruno Prado, uma oportunidade de refletir sobre os próprios métodos e os da categoria. Para o futebol brasileiro, um alerta sobre a necessidade de diálogo e compreensão mútua entre todos os envolvidos.
O Campeonato Brasileiro de 2025 ainda reserva muitos capítulos, e o Palmeiras, sob a liderança de Abel Ferreira, promete ser protagonista. Com o apoio da torcida, a confiança da diretoria e, quem sabe, uma relação mais equilibrada com a imprensa, o time tem tudo para alcançar novos patamares. Enquanto isso, a bola continua rolando, e o futebol, como sempre, segue sendo palco de emoções, desafios e, acima de tudo, paixão. No Palmeiras, a união interna se fortalece a cada nova polêmica. Jogadores, comissão técnica e diretoria têm demonstrado uma coesão rara no futebol brasileiro. Abel Ferreira, com seu perfil exigente e seu domínio tático apurado, conquistou não apenas títulos, mas também a confiança de um elenco que entende sua intensidade como reflexo de um desejo constante de superação. Bruno Prado, ao verbalizar seu apoio, contribui para um debate necessário, o limite entre crítica e perseguição. Em um ambiente cada vez mais pautado por narrativas e cliques, a análise equilibrada parece, muitas vezes, ofuscada pelo espetáculo da provocação. O futebol, por mais apaixonante que seja, não pode prescindir de responsabilidade. A forma como a imprensa escolhe abordar certas declarações pode mudar completamente a repercussão de um fato. Quando Abel desabafou, ele não estava atacando a liberdade jornalística, mas sim expondo uma sensação de injustiça diante da forma como seu trabalho tem sido tratado. Isso não é sobre censura. É sobre respeito mútuo. E o curioso é que, mesmo em meio à turbulência externa, o time dentro de campo segue respondendo com resultados. A liderança no Campeonato Brasileiro de 2025 não é um acaso. É fruto de um planejamento técnico, físico e psicológico conduzido com rigor. E mesmo com desfalques, como a ausência pontual de Dudu ou mudanças no miolo de zaga, a equipe tem se mantido competitiva. No vestiário, segundo relatos internos, Abel conversou abertamente com os atletas sobre o episódio. Reforçou que seu foco segue no grupo e que a polêmica com a imprensa não tirará o time dos trilhos. Ele sabe que, em momentos assim, o menor sinal de instabilidade pode afetar o desempenho. E sua missão é blindar o elenco. Bruno Prado, por sua vez, mantém seu posicionamento, mesmo diante das críticas que recebeu de colegas de profissão. Para ele, defender um técnico não significa abandonar a imparcialidade, mas sim reconhecer que a crítica deve ser proporcional e fundamentada. Não se trata de proteger Abel por simpatia, mas de exigir justiça diante dos resultados e do contexto. Com a próxima rodada se aproximando, o Allianz Parque promete estar pulsando. A torcida, ciente da importância do momento, deve transformar o estádio em um caldeirão. E se há algo que move o torcedor palmeirense, é o sentimento de que estão tentando desmerecer o que vem sendo construído com suor e disciplina. Abel Ferreira, mesmo em silêncio após o desabafo, continua sendo protagonista fora e dentro de campo. Seus gestos durante os treinos, sua intensidade nas preleções, e até sua relação próxima com o staff, mostram um profissional completamente imerso no projeto Alviverde. E talvez seja justamente essa entrega que incomoda alguns setores da imprensa, o fato de ele não ceder aos rituais de bajulação e obediência. Para o torcedor, a pergunta que fica é direta: quem está realmente ao lado do futebol? Quem está disposto a enxergar os méritos antes de buscar as falhas? Quem entende que o papel da imprensa é informar, mas também construir um ambiente onde o trabalho possa florescer com justiça? No final das contas, o desabafo de Abel Ferreira e a concordância de Bruno Prado não devem ser lidos como um confronto entre técnico e jornalistas, mas como um sintoma de uma relação que precisa ser urgentemente revista. Porque o futebol brasileiro só crescerá se todos os seus atores, jogadores, técnicos, dirigentes e também comunicadores, entenderem que a crítica não precisa ser sinônimo de destruição. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Portão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nas arquibancadas, o torcedor palmeirense já escolheu seu lado. As manifestações de apoio a Abel Ferreira tomaram conta das redes sociais. Hashtags de solidariedade se multiplicam, vídeos de momentos emblemáticos do treinador viralizam e até os adversários mais ferrenhos reconhecem que, gostando ou não de seu estilo, o técnico português transformou o Palmeiras em uma referência.
A força de um elenco campeão não está apenas no talento individual de seus atletas, mas também na capacidade de enfrentar pressões externas sem se desestabilizar. O Palmeiras aprendeu a conviver com críticas, provocações e tentativas de desmobilização. E, sob a liderança de Abel, converteu tudo isso em combustível competitivo. Bruno Prado, por sua vez, ao optar por se posicionar, trouxe uma camada extra de complexidade ao debate. Em um cenário onde a neutralidade é vendida como virtude máxima, tomar partido de forma transparente pode ser visto como ousadia. Mas é também um gesto de honestidade intelectual. Ele não defendeu Abel por conveniência, mas por convicção. E isso, por si só, já é raro. A imprensa esportiva, com sua pluralidade de vozes, precisa de momentos como esse para refletir sobre seus métodos. O jornalismo de opinião é essencial para o futebol. Mas ele não pode se transformar em instrumento de desgaste sistemático, especialmente contra quem entrega resultados com consistência. O público já começa a perceber quando há exagero. E cobra por equilíbrio. A reação do elenco palmeirense à situação mostra o quanto o grupo está fechado com seu treinador. Em entrevistas recentes, nomes como Zé Rafael, Murilo e Endrick reforçaram a importância de Abel para o crescimento individual de cada um. Muitos acreditam a ele não só conquistas coletivas, mas também evolução pessoal como atletas. O que se vê, na prática, é um time que evoluiu taticamente e emocionalmente. Que joga com inteligência, mas também com alma. Que encara cada partida como uma batalha e cada provocação como uma oportunidade de mostrar grandeza. O Palmeiras 2025 é reflexo do seu técnico, intenso, disciplinado, resiliente. E ao lado de Abel, Bruno Prado não apenas reforçou sua posição, mas também abriu espaço para outros profissionais da imprensa repensarem seu papel. Porque ao concordar com o desabafo de um treinador que se sente perseguido, ele convida seus pares a uma reflexão que vai além do futebol, fala de ética, de justiça e de humanidade. Enquanto isso, a bola segue rolando. E o Palmeiras, mesmo sob fogo cruzado, caminha firme. A próxima sequência de jogos é decisiva: Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional. 3 adversários de peso, 3 testes de fogo para um elenco que já mostrou ter casca. O desempenho nessas partidas pode ser crucial para consolidar a liderança e transformar a pressão em glória. Abel Ferreira, como sempre, vai preferir que os jogadores falem em campo. Não por omissão, mas porque acredita que o futebol, acima de tudo, é jogado com os pés, mas vencido com a mente. Seu foco continua sendo o trabalho, o campo, o treino. E, claro, blindar os seus dos ruídos externos. No final desta jornada, o que ficará marcado será a forma como o Palmeiras reagiu a mais uma onda de críticas. Não se acovardou. Não rebateu com agressividade. Preferiu mostrar organização, comprometimento e profissionalismo. E teve, inesperadamente, um aliado improvável vindo das cabines de rádio e TV. Bruno Prado, ao concordar com Abel, fez mais do que defender um técnico. Ele defendeu o direito de todo profissional ser julgado com imparcialidade e respeito. E se essa postura servir para iniciar uma mudança na forma como a imprensa lida com o futebol, então esse episódio terá valido muito mais do que 3 pontos na tabela. O futebol brasileiro precisa de debates, sim. Mas que esses debates venham carregados de argumentos e não de rancor. Que tragam análises, não ataques. Que inspirem, ao invés de desgastar. Porque só assim ele continuará sendo o espetáculo que todos amam, dentro e fora dos estádios. E assim, no meio do caos típico do futebol brasileiro, uma voz destoante como a de Bruno Prado serviu como ponto de equilíbrio em um ambiente onde os extremos costumam prevalecer. Ao concordar publicamente com o desabafo de Abel Ferreira, ele não apenas endossou um protesto legítimo, mas reabriu um canal necessário entre imprensa e profissionais do futebol, o da escuta mútua e da crítica construtiva. A reação do torcedor palmeirense à polêmica revela um ponto importante: a opinião pública está mais atenta, mais exigente, e menos disposta a aceitar narrativas montadas com base em preconceito ou conveniência. O apoio maciço a Abel nas redes sociais é a resposta de uma torcida que se sente parte de um projeto vitorioso e que, por isso, não aceita ataques gratuitos ao seu comandante.
O episódio também expõe uma realidade que vai além do Palmeiras. Técnicos brasileiros e estrangeiros que atuam no país vêm, há anos, enfrentando dificuldades semelhantes, julgamentos rasos, pressão midiática desenfreada e uma constante desvalorização de seus métodos e conquistas. Se a fala de Abel foi o estupim, a reação de Bruno Prado foi o alerta que faltava. No futebol atual, onde tudo se mede em curtidas, views e engajamento, poucos têm coragem de nadar contra a corrente. Bruno preferiu defender a ética do que agradar os algoritmos. E isso, para muitos, foi mais impactante do que qualquer comentário tático. Porque, no fim, o futebol também é feito de posturas, escolhas e princípios. O Palmeiras, por sua vez, segue sua caminhada. Forte, confiante, bem treinado e unido. A liderança no Campeonato Brasileiro de 2025 é, hoje, reflexo direto da filosofia implantada por Abel Ferreira. Uma filosofia que vai muito além dos esquemas táticos e passa pela valorização do ser humano dentro do futebol, seja ele jogador, técnico, ou até jornalista disposto a fazer o que é certo. A resposta definitiva de Abel virá, como sempre, dentro das 4 linhas. E, se o desempenho do time continuar no mesmo nível, não restará muito espaço para narrativas que tentem diminuir sua trajetória. Porque, por mais barulho que haja fora dos gramados, é ali, no campo, que as verdades se impõem com mais força. No fim das contas, esse episódio não enfraqueceu o Palmeiras. Ao contrário, uniu ainda mais o clube, fortaleceu a imagem de Abel e mostrou que, mesmo em meio ao tiroteio midiático, ainda existem vozes dispostas a defender a razão. E isso, por si só, já é uma vitória. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.